Amigas e amigos do Hora do Agronegócio, estamos aqui hoje numa mesa com líderes numa hora do agronegócio. Um debate especial sobre este tema fantástico brasileiro, onde o Brasil, neste ano, infelizmente caindo, a única coisa subindo é o agronegócio. Vamos ver por quanto tempo. Nós temos hoje aqui conosco Roberto Rodrigues, embaixador da FAO para Cooperativas, coordenador da FGV Agro, e o nosso querido ministro da Agricultura. Ao lado do Roberto, o Alexandre Figliolino, da Diretoria de Agronegócios do Itaú BBA, o Eduardo Dayer, diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, o Eduardo Leduc, vice-presidente América Latina BASF para Agro, o Davi Roquette, diretor executivo da ANDA, Associação Nacional de Difusão do Adubo, o André Pessoa, do Agroconsult, e Luiz Carlos Carvalho, o Caio, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Começamos. Roberto, nosso querido ministro, ex-ministro, ministro, uma série de cargos. O agronegócio, com toda essa confusão, com toda essa bagunça de governança que o Brasil vive, como está agora e como vai ser daqui a pouco, amanhã? Tá bem hoje, Tejão. Tá bem, com 2 ou 3 fantasmas pela frente aí. E que são os mesmos fantasmas do ano que vem. Primeiro, crédito. Tá escasso e caro. Pouco crédito. Pouco crédito. E caro, né? Segundo, El Niño. El Niño. É uma incógnita, mas com resultados já marcados para o Nordeste, com pouca chuva até hoje, excesso de chuva no Sul. Veremos como vai acontecer em janeiro e fevereiro. E terceiro, câmbio. Esse é talvez o mais importante. Mantendo essa diferença cambial em que o dólar fica em torno de R$4, o agronegócio terá bons resultados no ano que vem. Ou seja, dependemos então do câmbio, o famoso câmbio. Você lembra de uma velha frase do famoso menino da fazenda, né? Me lembro, sim. Juro aleja, câmbio mata. Câmbio, R$4. André Pessoa, Agroconsult. Câmbio fica a 4, vai a 3,80, vai a 4,50. Como fica o câmbio, você que é um expert na economia? Provavelmente fica bastante desvalorizado, a expectativa fica ao redor dos 4, mas ficar um pouquinho abaixo disso não atrapalha os agricultores não, porque vai permitir uma renda em reais positiva, né? O que não pode é ficar abaixo do câmbio da compra de insumos, que foi ao redor de 3,70 a 3,80. Não pode é ficar abaixo disso, né? Mas ficar nesse nível um pouquinho acima, para a agricultura não vai ser ruim. Muito bem. Alexandre Figliolino, Diretoria de Agronegócios Itaú BBA. Nessa confusão da governança, qual é a visão sua? Seguramente a gente vive hoje no Brasil um ambiente de negócios que eu, nos meus 35 anos de carreira bancária, nunca vi tão ruim. Então é um ambiente de negócio muito ruim e nesse ambiente de negócios existe um clima de grande aversão a risco, né? Pouca confiança, né, Alexandre? E pouca confiança dos agentes, né? Confiança então, mesmo no agronegócio, né? Não, no agronegócio especificamente, quer dizer, é um setor que está com alguns problemas pontuais, mas de uma forma geral está indo, em termos relativos, muito bem, quer dizer, muito melhor que os outros setores da economia em função da vocação exportadora. Agora, as situações são muito díspares, né? Então, algumas cadeias aí, em função de estarem muito dolarizadas, endividadas em dólar, acabaram tomando aí uma cacetada aí com as desvalorizações e aí é aquela coisa, quando ocorre uma desvalorização muito brusca, o problema na dívida vem de imediato e depois os benefícios que vão acontecendo nas receitas vão indo aí ao longo do tempo. Então, a paulada no endividamento já veio. E existe efetivamente um clima de certa aversão a risco que não é só dos bancos, mas é também da cadeia como um todo, dos fabricantes de insumo, das revendas, tal, das tradings, todo mundo pisando em ovos. Houver alguns casos aí de recuperação judicial de grandes produtores, sempre provoca assim dá um certo chilique no mercado. Frisson mercadológico. Mas também houve alteração aí no plano safra aí, que evidentemente tirou os recursos obrigatórios da mão dos produtores grandes, né? Sim. Uma medida aí que eu acho que até pode estar certa do ponto de vista filosófico, mas veio numa hora muito ruim, de Selic muito elevada, e como o Roberto falou, jogou realmente a agricultura para um custo financeiro que
para uma atividade de tamanho risco, não combina bem. Ou seja, taxa de juros elevada. Vamos para um 2016 de ambientes receosos. Não Isso, é? perfeito. Agora, queria passar a bola então por uma das bases do agronegócio, que é adubo, fertilizante. Sem fertilizante não tem agricultura nos trópicos, né? Davi Roquette, diretor executivo da ANDA. Como foi até aqui e qual é a perspectiva do amanhã? Tejão, o setor vem de 4 recordes consecutivos de entregas de fertilizantes ao produtor rural. Mas nesse ano de 2015, nós registramos até outubro de 2015, no acumulado, uma redução de 6,4% neste volume. E algumas importantes consultorias estão estimando, então, para 2015, uma redução entre 4% a 5% no volume de entregas. Sim. O que nos estaria, então, levando próximo ao ano de 2013, Entendo. 2 anos para trás. Ou seja, o setor de fertilizantes, de certa forma, resgata 2, 3 anos atrás, digamos Exatamente. assim. Significa, possivelmente, menor tecnologia, né, Tejão? Sim, Roberto. Exatamente. Significa, Exatamente, ou seja, que usamos este ano menos tecnologia. Menos tecnologia. Custo apertou, economia na apertou. tecnologia. E com certeza o crédito apertado está contribuindo aí para essa coisa. Isso, Desculpa, Alexandre. só na sequência de fertilizantes. Na sequência de fertilizantes, Eduardo Dyer, não é? Defensivo agrícola segue. A gente olha muito o mercado de calcário, semente. Nós somos o último a se incorporar, são os remédios para as plantas. E nós estamos olhando os dados da própria ANDA de fertilizantes, o nosso horizonte ele é um pouco mais grave porque nós temos menos incidência de pragas esse ano. Sim. O Ninho foi uma lembrança logo do começo, com um clima não chuvoso, você tem menos fungos, menos fungicida, você não tem esse ano o fenômeno Helicoverpa, que foi pragmático para a nossa definição de faturamento 2013. Pragmático. Pragmático com praga. Pragalmático. Mas do ponto de vista prático, nós também estamos vendo uma redução e estamos retomando esse problema do câmbio que foi falado. Ou seja, tem o capítulo 1 de amor quando o câmbio vai a R$4, que a soja fica bem remunerada em Chicago. Quando se vende. Agora, quando você vai comprar o defensivo ou o fertilizantes, você vai pagar também R$4, porque esses estoques, hoje, houve uma desindustrialização nas indústrias químicas, onde nós somos também importadores. E não é pouco, se importa seguramente entre 80% e 90% da matéria-prima que vai compor o nosso produto. Eduardo Dyer é diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal. Daqui a pouco retornaremos a você, porque você representa um ramo que popularmente não anda muito simpático. E você vai nos ajudar a que o nosso ouvinte entenda melhor esse negócio do defensivo ou do agrotóxico. E já vai preparando a resposta. Por que o Brasil é o campeão mundial desse negócio aí? Mas você vai poder explicar. Agora eu queria passar a bola. Eduardo Leduc é vice-presidente para a América Latina da BASF para a Agro. Além disso, um querido amigo, roqueiro, músico também, e já tocamos junto algumas vezes. Por causa disso, talvez, Leduc, você tenha até levado a BASF a coisas sensacionais, aí, como Carnaval na Avenida no Rio de Janeiro, e parabéns pela comunicação que você tem exercido com a cidade. Quais são a sua visão? O agronegócio agora e o agronegócio daqui a pouquinho, amanhã. Como é que você vê? Nós estamos passando em um momento do agronegócio que eu diria que a eficiência conta muito. Nós viemos de anos crescentes, né, de produção de grãos, de uso de tecnologia, muito mais tecnologia do que expansão de área, e agora em um momento onde a questão do crédito é mais limitada. Então, para mim, eu vejo que o momento é muito claro de se produzir mais na mesma área do que da expansão. Ou seja, de ganhar eficiência dentro da porteira e trabalhar muito bem a tecnologia. O grande risco que nós temos é em reduzir tecnologia em um momento que a gente tem que garantir o aumento de produtividade para pagar todos os investimentos que a gente faz dentro da porteira. Temos várias deficiências fora da porteira também. Todo mundo conhece os temas de infraestrutura, Sim. toda a logística e que nos faz perder, né, segundo a própria FAO, estudos do Brasil, entre 30% a 50% de tudo que se produz é perdido na cadeia produtiva, dentro e fora da porteira. Desperdícios.
perda por falta de controle de pragas e doenças, por falta de uso de fertilizantes adequadamente, e o desperdício também, que vem muito também pela deficiência toda que nós temos aí, até dos hábitos de consumo. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente fala em produzir mais, a gente vive com esse paradigma de se perder ou desperdiçar entre 30% e 50% de tudo o que produz, que não cabe a um país como o Brasil, potencial celeiro do mundo. Então, o que eu vejo é um momento de eficiência, produzir mais, estar atento à produtividade, do que de expandir. E o que eu vejo aí para 2016, quando eu olho para frente um pouco, tem muito a depender do câmbio. Eu acho que o agricultor tem esse álibi, essa questão do câmbio salvador, que a gente fala olhando aí para frente, porque realmente ele é o que está compensando parte das outras deficiências aí que nós temos no país, embora o setor de insumos está passando momentos amargos devido ao momento da desvalorização cambial. Então, ao mesmo sentido que o setor de defensivos vem, e todos os relatórios e todas as empresas apontam o Brasil como motivo da queda das empresas, das vendas e resultado das empresas defensivas, o Brasil é o motivo da queda em função do câmbio. Sei. O agricultor, nesse momento, vê esse benefício. Então, eu acredito que 2016, se a gente trabalhar com muita eficiência, menos alavancagem, né, e de olho na tecnologia para produzir mais, o agricultor ainda tem um bom ano também. Muito cuidado. André, você tem o Rally, o rally da safra. O que você observou na sua medição esse ano? Não, a safra foi bem, a produção foi bem, apesar de alguns percalços climáticos, foi bem. A expectativa do próximo ano depende, como o Roberto disse, o El Niño tem efeitos aí que podem ser prejudiciais em algumas regiões do país, mas a expectativa é de uma safra boa novamente. O produtor tem um ânimo nesse momento para investimento. Agora, a questão que o Eduardo estava comentando do câmbio, né? O câmbio é meio uma bacia de água benta, né? Porque nós lavamos os pecados graças a um câmbio desvalorizado, porque os preços internacionais são baixos, a nossa logística continua precária, os custos de produção subiram, né? E o crédito está escasso e a gente ainda assim consegue ir bem, graças a um câmbio muito desvalorizado que compensa tudo isso. Então, a gente está pendurado numa virtude. Né? É difícil previsão de como é que ela vai se comportar lá frente. É difícil você montar uma estratégia de resultado baseada em câmbio, né? Isso também não é sustentável. Se a gente tem no momento um alívio, a gente tem no momento um alívio, mas a gente não deve montar a nossa estratégia de produção, né, baseada em câmbio, porque isso não é sustentável. Exatamente. Tejão, só um adendo para Alexandre, para a gente entender onde estaríamos hoje sem a desvalorização do real. Eu convidaria a vocês a darem uma olhada no Paraguai, que é um país totalmente dolarizado, né? Sim. E, portanto, não houve desvalorização da moeda paraguaia. Então, para ver o nível de dificuldade que estão os produtores no Paraguai hoje, os produtores de soja, e o Paraguai é infinitamente mais bem abençoado em termos logísticos que o Brasil. Então, em que situação a gente já está? O Paraguai hoje está numa séria crise, os produtores estão ilíquidos, totalmente inadimplentes. Então é uma comparação. É uma coisa que quase não se comenta aqui. Eles têm lá realmente um sistema logístico lá de balsas e fluvial muito bom. Eu queria chamar agora aqui para a nossa mesa o Luiz Carlos Carvalho, o nosso Caio, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, que tem como missão a visão completa das cadeias produtivas. E algo que era importante trazermos aqui, porque tem muitos ouvintes nossos aqui da cidade que onde chega muito perto deles, principalmente, é a hortaliça, as frutas, o leite, essas coisas. E as notícias que vêm é só notícias de inflação, de aumento de alimento, etc. Caio, a sua visão, então, como estamos aqui, como estaremos amanhã, com uma certa preocupação aqui, voltado mais a essas coisas também que o cidadão apalpa mais de perto no agronegócio. Bom, Tejão, acho que foi muito clara a colocação de todos aqui do momento diferente que passa o agronegócio. Nós temos uma lógica, digamos, que depende de alguns fatores. Nós vivemos um país com uma regulação péssima. Então, algumas cadeias produtivas sofrem mais que outras, aquelas que dependem mais de regulação. Certo. Por outro lado, nós temos um desequilíbrio na cadeia. Quando a gente fala o agronegócio está indo bem,
é parte da história, porque está indo bem do agro, digamos, a parte agro, ou seja, dentro da porteira, está indo bem. A agropecuária, digamos. Dentro da porteira, ou seja, a produção agrícola ou a pecuária. Quando a gente passa para o processamento, a gente já vê muita variação. O processo de desindustrialização vem ocorrendo nas empresas de processamento em muitas cadeias produtivas. Na agroindústria também. Desequilibrando a cadeia, assim como o processo de comercialização, a gente nota a preocupação com a queda de consumo, até em supermercados. Queda de um ano para cá de 18% de consumo em supermercados. 18%? De produtos agrícolas, né? Portanto, é uma preocupação que, de alguma forma, se formos salvos no curto prazo pelo câmbio, por outro lado, seremos pegos na esquina com aumento de custos também. Nós estamos vivendo um ciclo de baixa de preço de commodities, portanto, muito bem colocado pelo Eduardo Leduc. Produtividade é o nome do jogo daqui para frente. Produtividade é o que você vai poder fazer de gestão dentro da propriedade rural. Ou seja, produzir de forma sustentável, ou seja, isso é fundamental, mas produtividade é a essência do jogo do agronegócio. Sim. Roberto, comente isso um pouquinho, por favor. Eu queria Roberto Rodrigues. pegar a pergunta que você fez para o Caio. Sim. Cadeia produtiva. Cadeia né? produtiva. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos de calça jeans. Sim. Calça jeans não existe sem algodão. Não. Então, a agricultura faz roupa. Nosso sapato de couro, que é o subproduto churrasco. Você come picanha, depois faz sapato, cinto, carteira, bolso, né? A tua camisa de algodão. Algodão também é calça jeans. A gravata do Alexandre é de seda. Seda não nasce em loja de pano. Ele está elegantíssimo. É um folha de amora, um bichinho vai lá e come, que chama bicho da seda, faz um casulo, vai lá o cara e faz a gravata dele, faz a lingerie, faz tudo que vem da seda, né? Papel, todo mundo escreve papel. Papel não nasce na resma, papel é árvore. Então, o agronegócio, que o Caio está defendendo lá na BAG, é esse conjunto todo. A agricultura de alimentos é um pedaço, mas roupa, calçados, medicamentos, papel, tecido, combustível, saúde, combustível, vem combustível. Daqui a pouco eu queria ver um pouco de etanol. E Roberto, você prepara... combustível e pneu. Pneu é borracha. Esse cabo aqui é borracha é pneu. E Roberto, daqui a pouco você se prepara para uma pergunta. Se você voltasse a ministro da Agricultura, o que você faria? Né? Você se prepara depois da tormenta. Agora eu queria... Depois da tormenta. Eduardo Daer, por que você é tão assim... Amado. Mal visto com esse negócio de agrotóxico? Explica rapidamente, dentro da velocidade do rádio, por que, principalmente para o nosso cidadão aqui urbano, por que nós precisamos tanto de defensivo agrícola no Brasil? Nós já falamos sobre isso, Zé, e vou repetir aqui. É tudo uma questão semântica. Nós podemos chamar de agroquímicos, defensivo agrícola, agrotóxico, posso separar inseticida, fungicida, herbicida, praguicida, o cara que aplica chama de veneno. Na realidade, é tudo uma questão semântica, porque nós estamos falando e nós estamos produzindo e instruindo remédio para as plantas. A planta é um ser vivo, como cada um de nós, ela fica doentinha, você tem que dar a comida para ela, que é o adubo, você tem que dar de vez em quando uma vitamina, que é o zinco, o boro, o magnésio, e você tem que cuidar. De vez em quando ela adoece, ela pode ter uma praga específica, ela compete com as plantas de ervas daninhas, e para isso ela precisa. Tem um momento que o mercado urbano e a Jovem Pan é perfeita para a gente falar disso, quando a dengue chega em Osasco, na Baixada Santista e na cidade de São Paulo, as pessoas pedem fumacê. Vamos deixar claro que fumacê é exatamente o que as nossas empresas produzem. Remédio para combater esse tipo de praga. E a zika? Eu estou falando de zika, chikungunya e dengue. Porra, 700 e tantos óbitos recentemente. Com respeito ao que eu estou fazendo, eu estou ajudando, embora não se verbalize isso dessa forma, e também esse mercado. O Roberto falou antes de virmos aqui gravar com você, de que, olha, por que se nós chamamos de agrotóxico, quando eu vou numa farmácia eu peço humanotóxico? Humanotóxico. Na realidade, são remédios para seres Eduardo, vivos diferentes. Tem muita confusão nessa história aí. O Leduc agora há pouco falou da qualidade com a qual nós usamos essa tecnologia também, e daqui a pouquinho eu quero perguntar a vocês algo. Eu tive acesso a dados dessas máquinas modernas. Máquina moderna não é mais máquina, é uma central de inteligência. E o que essas máquinas revelam é que nós temos que dar saltos muito grandes do ponto de vista de qualidade de aplicação, não é?
em adubo, em uso de semente e também no campo do tratamento fitossanitário. Qualificação de mão de obra. Qualificação de mão de obra. E agricultura de precisão. Agricultura de precisão. Temos aqui uma necessidade de formação de seres humanos para mecanização de agricultura de precisão, que eu acho que é um fator competitivo vital aqui para frente. Mas, ministro Roberto Rodrigues, vamos imaginar que o senhor receba um convite para assumir o Ministério da Agricultura. Só se for do Maurício Macri. Mas vamos lá. Vamos imaginar que aceitasse. Vamos imaginar que aceitasse. Pela sua experiência já vivida, espetacular, internacional. Aliás, um dos grandes representantes do cooperativismo mundial. E eu admiro muito cooperativa. Pena que o Márcio não pode estar conosco aqui hoje da OCB. Mas qual seria 3 coisas, Roberto, que você faria com uma veemência gigantesca se você tivesse esse desígnio novamente? Na verdade, eu lutaria por uma única coisa: uma estratégia articulada para o agronegócio brasileiro. Essa estratégia, por sua vez, contempla pelo menos 3 pontos fundamentais. Uma política de renda adequada. A lei do crédito rural é de 65, tem 50 anos a lei do crédito rural. Não é possível que o Brasil mudou e a lei é 50 anos atrás. Segundo, uma política comercial mais agressiva. Os acordos comerciais que estão surgindo aí hoje, bilaterais, multilaterais, estão deixando o Brasil para trás completamente nesse processo. Acordos comerciais ultrapassados, coisa da época de Dantanho, como diria. Nós colocamos todos os ovos na rodada do OMC, que não anda há 14 anos. Enquanto isso, o TPP surgiu agora, juntando o Pacífico dos 2 lados do oceano. E nós aqui ficamos de fora desse processo. E tem esse do Atlântico também sendo feito aí. E tem mais. União Europeia e Estados Unidos, tem China com a União Europeia. Vários grupos estão se harmonizando em acordos bilaterais e nós estamos ficando para trás por falta de uma política comercial mais agressiva. Então, seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, evidentemente, é logística. Mas a estratégia passa por uma questão central, Tejão, que é a seguinte: quem cuida de logística? Quem cuida? Ministério dos Transportes, Sim. Ministério dos Portos. Quem cuida do crédito rural? Sim. Ministério da Fazenda, Planejamento, BNDES, Banco Central, Banco do Brasil. Quem cuida da Ciência e Tecnologia? Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, CNPq. Um monte Quem de ministérios, cuida... né? Então o que acontece? Quem cuida de FUNAI, cuida de Índio, Anvisa, IBAMA, ANA, então tem dezenas de ministérios e agências do governo que cuidam de pedaços da agricultura. E não o Ministério da Agricultura. Então, nem Jesus Cristo consegue ser um bom ministro da Agricultura porque não tem uma estratégia articulada de Estado, que é o governo, o parlamento, o judiciário e a sociedade. Então precisa ter uma grande estratégia que todo mundo trabalhe junto por um setor que representa 1/4 do PIB, gera 1/3 dos empregos do país e é responsável por 90% do saldo comercial do Brasil. Ou seja, caro Roberto Rodrigues, nosso ministro da Agricultura, a situação não é resolvível por um ministro, por mais herói que pudesse ser. É necessário uma articulação governamental muito maior. Mais do que governamental, com o parlamento, com o judiciário, e que a sociedade compreenda esse processo, né? De que nós temos uma ligação umbilical entre o produtor e o consumidor. Não existe produtor sem consumidor. Perfeito. E o consumidor não será bem servido sem o produtor. Ou seja, agronegócio é uma questão realmente de um programa de presidente de república, um programa de Estado. Exato. Tá certo? E aproveitando... Caio, você que representa, digamos assim, pelo ponto de vista da iniciativa privada, a orquestração das cadeias produtivas, o que, esquecendo este drama governo, podemos fazer como empreendedores, como cooperativas, o que podemos fazer independente deste drama governamental? É muito legal essa questão e a posição do Roberto é muito clara e concordo plenamente, somando o fato de que qual é a nossa expectativa como país ou o que se espera do país. O que se espera do país ficou claro nas discussões da FAO, da OCDE. O país tem que ser o país que mais vai crescer na oferta de alimentos e por aí vai. Ou seja, o mundo depende disso. Por outro lado, o que se quer do país? Qual é a posição de liderança que o país pode ter? Como é que ele vai ser protagonista, de fato, do ponto de vista global? O campo da geopolítica é a geopolítica do agronegócio. Perfeito. Esse é o caminho do Brasil. Então, o que acontece? Se você olhar do ponto de vista de governo, nós estamos vivendo um dos piores momentos, talvez, da minha vida profissional, quando eu olho essa relação. Vocês todos consideram privada que governo. temos homens com história, não é?
pior momento da nossa vida mesmo Da minha. Você é muito jovem, mas de 70, eu me lembro da minha, 77 para cá. Mas, Zé, nós somos meio contemporâneos, Roberto é mais jovem que nós, mas Vamos combinar que, eu concordo com o Caio, nunca houve um alinhamento de uma crise econômica com uma crise política como a que a gente está vivendo. Você tem razão. Ou seja, os astros agora se alinharam de uma Você forma. tem razão. A pergunta é, se o sujeito decide não trocar o carro, não reformar a casa, ele não pode decidir não plantar mais aquela cultura e plantar uma outra. A vida do agronegócio depende da sazonalidade do negócio. Então, Bem é lembrado, uma crise Eduardo. sem... Lembra? Eduardo Daire, muito bem lembrado. Agora, Caio, termine sua. Esse ponto é fundamental e se nós olharmos na história e os períodos de crescimento, o agronegócio, apesar da volatilidade constante de preço de commodities, nós vivemos um ciclo, um super ciclo de commodities. Nós estamos vivendo agora o quê? Nós estamos vivendo um ciclo de baixa. Vamos dizer assim, nós todos discutimos que o câmbio está nos salvando porque temos um ciclo de baixa de preços, por isso que o Paraguai está na situação que está. Nós não estamos assim por causa da questão do câmbio. Agora, o que é interessante da sua pergunta, João? Independente de governo, nós somos recorde sobre recorde sobre recorde há muitos anos. A única forma do país ter oxigênio é a balança comercial e é o agronegócio. Portanto, o que a gente quer? A gente quer continuar a produzir. A gente gostaria que, de fato, a postura de governo seja uma postura de mínima intervenção e regulação mais inteligente. Eu vou dar um exemplo que me mata. Hoje, na nossa reunião da BAG, estava o nosso presidente da ProSoja, que nos relatou com detalhes... Associação de Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso. Que nos relatou com detalhe que, literalmente, o Arconorte parou. Nós não vamos ter a logística para a saída de produtos do Norte. Parou o investimento em infraestrutura. Parou, acabou. Ou seja, esse é o grande problema. Quer dizer, se quer que o agronegócio aumente a produção, e qual é a logística que vai nos amparar nisso? Para cá, eu queria que você pensasse, retornasse daqui a pouquinho com a questão. Será que não está na hora também de nós evoluirmos a articulação das várias entidades? Aqui nós temos a BAG, temos a Andef, temos uma série de entidades brasileiras, a ProSoja, SRB. Também não está precisando, a BIA, a Abras, não está meio na hora de nós retornarmos a isso? Davi Roquete, da Associação Nacional de Fusão de Adubo dos Fertilizantes. João, aproveitando a fala do Dr. Roberto e do Caio também, focando exatamente na questão do planejamento estratégico, tanto de país quanto do agro, como nós não temos claramente estabelecido o planejamento estratégico de país, talvez seja essa uma causa que leve a nossa liderança, tanto do executivo, tanto do legislativo, que não consegue acompanhar a dinâmica não só do agro, mas dos outros setores também, base, como energia e infraestrutura do país. Ou seja, o que acontece no mundo privado é muito mais rápido e muito mais urgente do que a lentidão e a falta de padronização que nós temos dentro da nossa Câmara e do nosso Senado. E, infelizmente, isso reflete numa falta de liderança. Infelizmente. São velocidades. Nós precisamos de liderança executiva, inclusive, para fazer e clarificar, e nós tenhamos uma meta, todos unidos e integrados, para seguir como país. Ou seja, estamos a carta Sêneca, você lembra de Sêneca? Sem um vento, ou sem um norte, todo vento é favorável. Ele também diz que um estadista que não entenda de alimento não pode ser estadista. Ele também disse isso. Mas olha, Eduardo Leduc, você tem na BASF um negócio sensacional lá, que é a Fundação Espaço Eco, que é um pessoal expert em sustentabilidade. Fazem um trabalho genial de sustentabilidade. Como que esta questão, e você mencionou muito na sua conversa conosco, o assunto da qualidade com a qual nós utilizamos as tecnologias. O que você destaca desta coisa de sustentabilidade? É uma coisa importante para o produtor ou é uma coisa que serve, que atrapalha? Qual é a sua visão sobre isso? Na verdade, o agricultor brasileiro é um exemplo de sustentabilidade. A gente tem que valorizar isso. O agricultor brasileiro,
ao contrário do que muitas pessoas, principalmente nossos ouvintes aqui desse programa da área urbana, não conhecem, o agricultor brasileiro defende a terra, ele protege a terra, ele protege a nascente, ele protege a água. Esse é o patrimônio dele, essa é a valorização do patrimônio dele, é isso que ele vai deixar para a família dele. Então o agricultor brasileiro, ele defende, ele é um grande praticante da sustentabilidade. É muito diferente do que foi talvez há 50, 100 anos atrás. Hoje o agricultor moderno é um protagonista em termos de sustentabilidade. E a gente vê isso a cada dia no plantio direto, nas práticas agrícolas, no aumento. Só o fato de você produzir mais na mesma área, não existe melhor exemplo de sustentabilidade do que você, com a mesma quantidade de recursos escassos, e a terra é um deles, você está produzindo mais por hectare. Isso já é um exemplo, e o agricultor brasileiro mostra que vem crescendo muito mais em produtividade do que expansão de área. Com tecnologia sustentável. Com tecnologia sustentável. E esta imagem de que o agricultor brasileiro tem, né, as pessoas têm que entender, principalmente na área urbana, que a gente não está falando da imagem do agricultor. A imagem do Brasil é um reflexo da imagem do agricultor. Se você tem 1 a cada 3 empregos gerados dentro do agronegócio, 25% do PIB, tudo que se exporta, o superávit que está aí, vem do agronegócio. Então, quando a gente fala do agricultor brasileiro, a gente está falando da imagem do Brasil na área urbana, que é muito diferente do que quem vive em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, nas novelas, do que quem vive em São Paulo. A imagem do agricultor brasileiro ela é muito maior, porque na verdade o Brasil é o país do agronegócio, é o país apontado pela FAO, pela ONU, como país capaz de reduzir o problema da segurança alimentar no mundo, onde nós temos com mais de 800 milhões, ao redor de 800 milhões de pessoas ainda com problema de fome no mundo. Então a sustentabilidade já está incorporada no agricultor brasileiro, senão ele não estaria aqui. O mundo exige sustentabilidade, práticas ecologicamente corretas. Os defensivos agrícolas registrados hoje passam por todos os critérios mais rígidos do mundo para estarem no mercado, né? E o agricultor não desperdiça recursos, seja ele de combustíveis. O tema é que, quando a gente mede, né, sustentabilidade medida, Sim. Hoje, o grande problema de emissão de carbono está fora da propriedade. Se você tem 2.000 quilômetros de cadeia logística de caminhão, e você pode melhorar muito na propriedade, mas se você melhorar 10% no fora da porteira, Sim. é muito mais. Então, hoje, o tema da sustentabilidade, acidentes de trabalho, mau uso, emissões de carbono, isso está muito mais no fora da porteira. Olha, e o agricultor brasileiro avançou, se certificou. Somos o segundo maior exportador de grãos do mundo, éramos um importador há pouco tempo atrás. Então nós já provamos para o mundo que somos sustentáveis. Nós temos que avançar agora. E tem número, Leduc. Tem Diga, número, Roberto. olha aqui. 1990 até hoje, em 25 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 50%. A área, 50%. É. E a produção, 240%. A produção, 240%. Quase 5 vezes mais. Aqui é tecnologia, o que ele está dizendo. Mais produção por hectare. Agora, mais importante, nós temos hoje 58 milhões de hectares plantados com grãos no Brasil. Grãos. Se tivéssemos a mesma produtividade de 25 anos atrás, precisaríamos de mais 69 milhões de hectares para colhermos a safra desse ano. Perfeito. Em outras palavras, nós preservamos 69 milhões de hectares. É o que o Deus está dizendo. E aí é tecnologia. Sim. E Plantio direto. E no setor de defensivos, que a gente estava comentando aqui há pouco, né? O Brasil é claro que é um grande mercado. É um país que produz o ano inteiro, 2 safras, num ambiente tropical, muito diferente da Europa. É um grande mercado, mas somos longe de ser o maior consumidor de defensivos agrícolas do mundo. Estamos muito longe. Quando você traduz isso por tonelada de alimentos produzido, ou de biomassa produzida, quando a gente traduz o quanto o Brasil utiliza, porque não consome, a gente não consome, a gente utiliza. Sim. Quanto mais o quanto o Brasil utiliza de defensivos agrícolas, ou chamado agrotóxico, por tonelada de alimento produzido, nós ainda utilizamos 6 vezes menos do que a própria França, 10,3 vezes menos do que o Japão, 2 vezes e meia menos do que o próprio Estados Unidos. Ou seja, as pessoas confundem a sociedade, causam um problema na imagem do agricultor e não entende que estão aí complicando a imagem do Brasil, que o Brasil é um país agro e é o país que pode resolver o problema da alimentação em 2050 com 9 bilhões de habitantes. E nós temos que tomar muito cuidado como cidadãos de defender esse que é o herói que passou por todas essas crises e cada vez vencendo. Interessante, Leduc, dados que a gente geralmente não conversa aqui na cidade. Mas eu queria que o
Alexandre Figliolino, diretoria de agronegócio do Itaú BBA, pensasse, enquanto eu faço uma questão rápida aqui para o André. Eu vi uma notícia agora há pouco de que gestão de risco. E o que eu vi foi que tem 3 mil grandes produtores brasileiros, onde apenas 30 deles fazem uma correta gestão de risco. Enquanto você prepara a resposta, André, pensando mais aqui no nosso cidadão urbano para 2016, preço de alimento corre o risco de subir na feira, no supermercado? Qual é a sua visão? Corre o risco, porque além da questão climática, a gente também tem a questão cambial, né? Então, os preços da maior parte das commodities agrícolas produzidas aqui são formados no mercado internacional. Esses preços são contados em dólar, mas depois são transformados em reais para serem comercializados aqui dentro. Quanto mais alto for a taxa de câmbio, mais alto vai ser esse preço. Não é diferente de qualquer outro produto importado ou exportado pelo Brasil, que tem uma relação direta com a taxa de câmbio. Então pode subir. Em que pese a tendência ser de uma safra melhor, né? O que deixa o abastecimento mesmo carnes, mais tranquilo. André, bifes, frango, carnes a gente consome mais internamente as carnes que produzimos do que exportamos. Somos o maior exportador de carnes do mundo, né? Mas quando somadas aí a carne de frango, a carne de suína, mas somos um tremendo consumidor. Tanto em qualquer uma das carnes, o consumidor brasileiro é o maior cliente da nossa indústria de carnes, né? E como a gente já conversou aqui, o mercado interno brasileiro está enfraquecido pela crise, pelo crescimento do desemprego, pela queda da renda das famílias, e isso está prejudicando o consumo no mercado interno. Então pode ser que a balança pese desfavoravelmente ao mercado de carnes e, portanto, com preço mais baixo por conta da crise interna. Ou seja, é incerto. Mas em outras palavras, diga, Roberto. É importante o que o André falou. Os preços podem subir não por causa da produção brasileira. Vai sobrar produção brasileira para exportar. Então o preço é definido no mercado internacional. Lá fora. O preço pode subir por custos de transporte, custos de combustível. E câmbio. E câmbio. Depois vamos ouvir um pouco o Caio falar um pouco do assunto combustível, biocombustível e tal. Mas, Alexandre, gestão de risco, nessa incerteza geral que nós temos aqui, este é um tema que preocupa o banco? Não, a gestão de risco, vamos falar do ponto de vista do produtor, ele é importante. Agora, num ano igual 2015, de extrema volatilidade, principalmente no câmbio, mas também nos preços das commodities, quer dizer, a gestão de risco passa a ser quase que uma questão de sobrevivência, né? Porque a volatilidade do câmbio afeta os custos, né? Porque os fertilizantes são dolarizados, os defensivos são dolarizados, as sementes são dolarizadas, quer dizer, então o agricultor procurar trabalhar o máximo possível casado, né, nos seus contas a pagar e o que ele tem para receber, procurar casar as moedas, é absolutamente fundamental, porque realmente a gente tem hoje, dependendo do momento em que o agricultor fechou o câmbio, você tem o agricultor está com um câmbio de 3,20 até 4,50, por exemplo. Né? Dependendo do momento da aquisição do insumo, também adquiriu nos mais diferentes preços. E a volatilidade no mercado internacional de soja e milho tem sido até que razoável, não tão violenta quanto no câmbio, mas o mercado vem caindo, talvez tenha o André muito mais craque aqui para falar nisso, mas talvez tenha chegado meio que no fundo do poço aí a soja, provavelmente, mas evidentemente você vê fixações aí desde $10 o bucho até agora os preços estão no nível de 8,40, então é muita diferença e é um momento, essa safra 15-16, por mais que o câmbio tenha ajudado nas receitas, mas os custos também subiram. E a gente não sabe com que câmbio vai ser plantada a próxima safra, né? Então tem que olhar também a reposição porque o agricultor vai continuar plantando, né? Então não vão ser anos assim de margens excepcionais de forma margens alguma. Estreitas. As margens vão ser estreitas. E margens estreitas, a atividade ela é de risco por natureza, né? Então procurar trabalhar casado tanto no preço do câmbio quanto no preço da commodity é mais que prudente, né? Ok, Alexandre. Caio, biocombustível, etanol, quase destruímos esse negócio. Como é que ele está e o que é que o cidadão aí nas bombas dos postos
pode esperar com relação a biocombustível brasileiro, que, aliás, nas pesquisas que realizamos, tem sido um orgulho brasileiro. Como é que estaremos com relação a isso? É verdade, João, a imagem é muito positiva, né? Por um lado é muito positiva. Por outro lado, de algum modo, por tanta campanha que se fez, acabou sendo fixado, digamos, o efeito positivo da produção interna, da geração de empregos, da questão da sustentabilidade, tudo isso acabou impregnando, digamos, nas pessoas, inclusive nas pessoas urbanas. O que sempre fica em discussão é a questão da relação de preços. Na verdade, a partir de 2004, quando o Brasil faz a opção por ter um carro que hoje é 88% das vendas mensais, que é o chamado carro flexível. Hoje a gente não produz carro a gasolina, a gente só produz carro flexível. Então o consumidor tem a escolha, ele pode, dependendo dos preços, escolher um produto ou outro. O que acontece é que do lado da produção, a gente foi literalmente, o setor, a cadeia foi massacrada por uma política absolutamente absurda do governo federal. Política, né, Caio? Na verdade, a coisa foi tão absurda que a gente até acha que teve política sim, no sentido de destruição. Uma política negativa. O oposto. Premeditada. Né? O congelamento de preços durante, literalmente, 8 anos é uma coisa inacreditável. Então, só a produtividade é que faz com que o setor permaneça vivo. O que aconteceu essa safra para a gente chegar mais próximo do nosso ouvinte? Nós tivemos os preços do etanol em relação à gasolina muito favoráveis, houve um aumento extraordinário do consumo de álcool por causa da relação de preço extraordinário e na bomba, relação na bomba, o consumidor nadou de braçada com o etanol até agora. Chega um momento em que, dadas as dificuldades de oferta, nós temos limites de oferta, a demanda continua muito forte, então o que acontece é que naturalmente o mercado faz com que os preços do etanol subam, acabam criando uma relação com a gasolina que fica desfavorável para o etanol. Nós estamos vendo uma redução de consumo dos dois produtos, porque, como nós falamos pela questão da crise, o que acontece é fundamental que se entenda é que teremos um período de vacas magras no setor, ou seja, a capacidade instalada industrial limitada, de tal forma que devemos passar por um período, digamos, mais difícil, até que, de fato, digamos, as relações do mercado permitam um novo crescimento. Sim. Que está ligado a duas coisas, se me permite, João. Primeiro, credibilidade. O governo conseguiu, vamos dizer, implodir todas as pontes, inclusive com o capital externo. O Brasil é riquíssimo em terras, é riquíssimo em recursos naturais, portanto, riquíssimo em recursos humanos, mas muito pobre em capital. Implodir pontos de capital com políticas malucas, inclusive não permitindo que o capital tenha terras no Brasil, isso tudo gera instabilidade e torna as coisas muito mais difíceis. Ou seja, poderia ser muito mais fácil com uma inteligência. Diga, Alexandre. Caio, a gente não pode esquecer que na crise dos mercados de 2008 e 2009, que afetou tremendamente o setor, a gente se salvou de uma crise sistêmica por causa da entrada de capitais externos. Exatamente. De várias multinacionais, trades petroleiros tal, que vieram investir aqui e depois se depararam com uma política de congelamento de preço da gasolina. Globalizado, e é uma bobagem. Só um dado importante. Nos últimos 10 anos, 87 unidades industriais fechadas e estamos agora com 67 recuperações judiciais no setor. E mesmo assim, produzindo. Diga, André. Não, essa questão que o Caio levanta da quebra de confiança, né, de credibilidade, ela está refletida em todo o agronegócio. A gente mede para a Fiesp, para a OCB, um índice de confiança do agronegócio em 3 etapas: antes da porteira, dentro da porteira e o pós-porteira. Todos os 3 elos da cadeia estão no menor nível da série. Na confiança. É quase um índice de desconfiança, né? É um índice de desconfiança. Apesar do setor estar indo muito melhor do que a média da economia brasileira. Perfeito. Mas falta exatamente essa confiança sobre o futuro, e a gente separa as questões lá que são aquelas relativas, intrínsecas do negócio do produtor e aquelas que estão ao redor, em volta, que são a economia, a confiança no governo, né? E é exatamente esse que está em torno, né? É que gera a baixa do índice. É o que está em torno do produtor rural. Então, essa quebra de confiança é importantíssima. Eu queria fazer uma pergunta agora aqui ao Roberto, de um assunto que eu sou muito apaixonado, e o Roberto também, que é com relação ao cooperativismo.
Creio que teremos um empreendedorismo de micros, pequenos, nas áreas de hortaliças, legumes, frutas. Eu vejo um futuro nesse sentido e o cooperativismo. Então, queria que você abordasse o aspecto do cooperativismo no Brasil e depois que cada um preparasse aqui uma resposta mais rápida, que seria a sua mensagem como líder do ponto de vista de esperança. Né? Nós precisamos, para o nosso cidadão brasileiro, com relação à qualidade de alimento, segurança alimentar, e para os agentes todos envolvidos no agronegócio. Então vamos pensando para nós deixarmos aqui para 2016 qual seria a nossa visão de esperança. E Roberto, cooperativismo. Veja, o cooperativismo no Brasil hoje é uma realidade muito relevante. Hoje, metade do valor da produção agrícola passa por cooperativas, o que é um número notável. Nós somos ainda muito jovens, do ponto de vista de período de vida enquanto organização institucional. A OCB, que é a Horticultura Cooperativa, foi criada em 1971, portanto é muito jovem ainda, né? Enquanto o cooperativo do mundo tem 200, 300 anos de idade. Mas então nós estamos avançando muito bem com base em 2 temas: governança e gestão. As cooperativas estão se profissionalizando, com gente na área comercial da melhor qualidade, com técnicos vendendo, entre aspas, para o produtor rural, a tecnologia que é fundamental, de acordo com o seu nicho, com o seu produto agrícola, com a sua realidade dafo-climática. Então os cooperativos estão representando um papel muito relevante. E cada vez mais. Pra você ter uma ideia hoje, Tejão, o mundo tem 1 bilhão de pessoas ligadas à cooperativa. 1 bilhão de pessoas? Se cada um tiver 3 dependentes, são 4 bilhões de pessoas. Mais da metade da população do mundo ligada à cooperativa. No Brasil, nós temos 6 milhões de cooperativistas. Com 3 dependentes, são 20 milhões de pessoas. Menos de 10% da população brasileira. Então, nós estamos ainda avançando muito rapidamente em relação ao resto do mundo. E quero aproveitar, então, para dar uma mensagem que você pediu aí. A mensagem do Roberto Rodrigues com relação à esperança, que é aquela coisa que faz com que a gente tenha fé em viver. Esperança e confiança, na verdade, no agronegócio. Pelo seguinte, foi dito aqui em algum momento, a FAO, que é da ONU, a OCDE e outros órgãos mundiais dizem o seguinte: não há chance de paz no mundo sem comida para todo mundo. Ou seja, a segurança alimentar é uma questão essencial para a garantia da paz. Diz a FAO, diz a OCDE, diz a ONU, para que o mundo não tenha fome em 2020, que é depois da manhã, é preciso aumentar em 20% a oferta de alimentos no mundo. E para que o mundo tenha aumento de 20%, o Brasil tem que aumentar 40%, o dobro. Portanto, há uma demanda de fora para dentro. O mundo pede ao Brasil, pelo amor de Deus, cresça 40% na oferta de alimentos para que haja paz universal. Então, nós temos que ser o campeão mundial da alimentação para sermos o campeão mundial da paz. Esse é o nosso destino. Muito bom, Roberto. Isso significa oportunidade, empregos, trabalho, uma série de coisas nesse interiorzão brasileiro. Eduardo Leduc, a sua mensagem da esperança. O agricultor brasileiro é um exemplo para o país, um exemplo de cidadania, empreendedorismo e sustentabilidade. E a sociedade urbana precisa tirar um pouco a sua visão romântica e entender que atrás de 1 hectare de soja, por exemplo, tem tanta tecnologia do que o seu laptop, do que o seu computador. As pessoas não têm noção que atrás de um grão, de uma semente, tem tanta tecnologia do que um chip de um computador. Então, a gente precisa entender isso na sociedade urbana para o Brasil se firmar como celeiro do mundo e será a grande contribuição do Brasil para essa paz que o Roberto falou. Muito bem. Eduardo Daer. Zé, eu vou repetir um pouco a fala do Roberto de uma outra forma, talvez mais malthusiana, e também puxar a orelha do ouvinte. Do ponto de vista de elogioso e de esperança, nesse momento eu tenho mania de abrir aquele World Clock para saber como está a população do mundo esse ano. Sim. Então, até ontem, o saldo entre nascimentos e deduzidas as mortes, o mundo tem hoje 65 milhões de pessoas a mais para alimentar do que tinha no ano anterior. Isso significa uma França a mais para alimentar. Então, como a política do segundo filho na China, a expectativa de necessidade de mais alimentos, do que o Roberto falou, está ratificada aqui. O puxão de orelha é o seguinte: a tecnologia embarcada, que o Leduc acaba de falar e todos os colegas, a gente luta para, na propriedade rural, conseguir crescer 2%. Sim.
Olha para o lixo da sua casa se ele não aumentou 3 ou 4%. O desperdício urbano é uma vergonha para quem, como nós, trabalha no agronegócio. Você luta para aumentar a produção de alimento e tem gente jogando no lixo constantemente. E se você tem dúvida, repito, volte para casa, olhe como é que está o lixo da sua casa, você vai descobrir o que a gente está falando. Verdade, Eduardo. E a FAO, os dados que ela oferece é que 30% da comida vai para o lixo, dados globais. Ou seja, vai ter um foco e desperdício danado aí para frente também. Alexandre Figliolino, nosso diretor de agronegócio do Itaú BBA. Bom, evidentemente eu não sou idiota de não reconhecer a grande evolução que o agronegócio teve, vamos dizer, eu lembro da época que eu me formei em 1980 em agronomia para hoje, quer dizer, o crescimento de produção, produtividade, renda e tal, é um show de bola. O Brasil realmente deu show. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem que melhorar muito em muita coisa. Então, por exemplo, eu quando olho para os Estados Unidos e vejo o sistema de proteção que o produtor americano tem em termos de seguro de renda, seguro de clima e tal, e nós não temos aqui. Muita segurança. O produtor aqui está literalmente nu. O nosso seguro agrícola é uma piada. Quando eu vejo como a Austrália é competente nos seus acordos comerciais, como ela vende bem sua carne, como ela vende bem seu algodão, os acordos que tem acesso aos melhores mercados, os que pagam maior valor, quer dizer, a gente tem muito que aprender nesse campo também. E quando eu olho para a logística, se a gente comparar nós com a Argentina, com os Estados Unidos, nós estamos muito para trás. Ou seja, eu fiz a comparação com 3 daqueles que são nossos principais competidores. Quer dizer, a gente tem muita coisa para evoluir, não podemos ficar parados. Porque a gente está expondo a agricultura brasileira a um nível de risco enorme e que se a gente fosse minimamente um pouco mais competente, ele estaria bem atenuado e em anos difíceis é que isso fica muito claro. Ou seja, corremos risco e temos que prestar uma atenção muito grande. Essa atenção é a mensagem da esperança. Isso. André. Tejon, eu queria destacar, além da oportunidade que a gente vai ter de ser o maior fornecedor de alimentos para o mundo, não só para a sociedade brasileira, mas para o mundo, eu estou convencido de que nós vamos fazer isso com um alto padrão de sustentabilidade. Ou seja, nós precisamos ter orgulho não só do que o Brasil é capaz de produzir, mas da forma como o Brasil já produz e produzirá no futuro. Então, eu acho que a mensagem de esperança é essa. Para quem tem dúvida se a gente é capaz de produzir com qualidade, né, sobretudo ambiental e social, nós podemos ter orgulho do agricultor brasileiro, porque a transformação da forma de produzir também é extraordinária no Brasil. Não é só a quantidade, mas a qualidade ambiental, social e econômica do que a gente está fazendo é para orgulhar todos os brasileiros, não só os agricultores. Verdade, André. E quem vai ao interior brasileiro encontra a mudança nas cidades brasileiras e a oportunidade hoje para muito brasileiro ir morar. Com índice de desenvolvimento humano acima da média, né, das cidades urbanas. Índice de desenvolvimento humano acima da média. É uma agrosociedade acima hoje do agronegócio. Davi Roquete, Associação Nacional de Difusão do Adubo, Mundo dos Fertilizantes. Tejon, a nossa mensagem de esperança ela é baseada na educação como fonte de conhecimento. E para isso, eu vou recorrer a uma das figuras mais notáveis do Renascimento, nosso querido Leonardo da Vinci. Ele disse o seguinte: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem-se desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe. O que eu quero dizer? Eu acho que isso vale para antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, dentro da cidade, fora da cidade. Enquanto tiver um ser humano, ele tiver a oportunidade de se educar, evoluir, conhecer, quebrar desinformações, procurar entender que a química é formada pela química orgânica, pela química inorgânica, que a química é vida. Sim. Que ambos são substâncias, são nutrientes que dão vida, que tratam as plantas para a saúde dela quando ela está doente, que alimenta a planta para ela crescer saudavelmente. A gente precisa de informação, não desinformação. Perfeito. A gente precisa de integração, não separação. Perfeito. A gente precisa de foco no conhecimento. Foco.
Reunião baseado dos na ciência, conhecimentos. principalmente na ciência. Fundamentalmente na ciência. Caio, a BAG, a mensagem desta entidade tão querida, né, nascida do nosso estimado Ney Bittencourt de Araújo, a quem eu sempre lembro, né, e que provavelmente está presente conosco aqui ainda. Caio, a mensagem da BAG. João, nós entendemos que tantas crises que passamos, tanta dificuldade desse país, esperança é um insumo fundamental para que a gente possa seguir em frente, para que a gente tenha perspectiva, para que a gente busque produtividade de forma sustentável, mas também uma esperança grande em que a gente consiga buscar um equilíbrio na governança pública e na governança privada. Nós temos que buscar ação, coordenação, seja de governo ou no campo público, de tal forma a somar e não dividir esforços como a gente vê hoje. Perfeito. Um protagonismo efetivo de liderança, governança. Eu vou deixar as últimas palavras desse nosso debate para o nosso querido ministro Roberto Rodrigues, que é uma pessoa vibrante e que admiramos muito. E eu queria, antes de passar a palavra ao Roberto Rodrigues, agradecer ao Eduardo Daer, da Andef, aqui conosco, ao Eduardo Leduc, BASF, ao Alexandre Figliolino, do Itaú BBA, ao Davi Roquette, da ANDA, ao Luiz Carlos Carvalho, mas como o querido Caio, presidente da BAG, ao André Pessoa, um grande consultor, uma personalidade da inteligência do agronegócio brasileiro, e queria passar então este encerramento para o nosso querido Roberto Rodrigues. Tejon, um caro ouvinte, a agricultura brasileira, a pecuária brasileira tem dado seguidas demonstrações de eficiência, competência e competitividade. Inclusive, para um tema que vai acontecer daqui a poucos dias em Paris, que é a COP21. O Brasil está levando para a COP21 um compromisso de reduzir as emissões de CO2 e de gás de efeito estufa. E o agronegócio, sozinho, pode resolver quase que completamente a problema brasileira. Nós temos hoje um programa chamado Agricultura de Baixo Carbono. São vários projetos que o agricultor brasileiro vem desenvolvendo com tecnologia gerada na Embrapa, nas universidades brasileiras, que reduzem as emissões, aumentando a produtividade. Então nós estamos no limite da competência da sustentabilidade, na produção de alimentos e na produção de energia. O Caio fala sempre isso. O que o etanol emite de CO2 é 11% do que a gasolina emite. Então o Brasil tem dado repetidos, seguidos e generosos exemplos de agricultura sustentável. E continuaremos a fazer isso, porque temos terra disponível, temos a melhor tecnologia tropical do planeta e temos o melhor agricultor do mundo. Muito obrigado a toda a mesa, a líderes na hora do agronegócio. Esperamos repetir isto mais adiante com coisas mais positivas, né? Num ambiente mais positivo, mas tudo depende muito de nós. Muito obrigado, senhores. Obrigado a vocês. Obrigado.